desempenham um papel importante. Acrescento a seguir um exemplo para ilustrar as várias funções de uma convicção. Na primavera de 1987, estava a ver um programa de televisão. Era sobre algumas celebridades que pregavam partidas umas às outras. Numa parte do programa, a estação de TV contratou um homem para ficar no passeio da Avenida Michigan, assegurar uma placa que dizia "Dinheiro grátis, só hoje". Para quem não conhece Chicago, a Avenida Michigan alberga muitos armazéns e lojas da moda. A estação de TV deu ao homem uma quantia considerável em numerário, com instruções para dar o dinheiro a quem o pedisse. Ora, se considerarmos que a Avenida Michigan é uma das zonas mais movimentadas da cidade, e se partirmos do princípio de que a maioria das pessoas que passaram pelo homem na rua conseguia ler a placa, quantas pessoas pensa que aceitaram a oferta e pediram dinheiro? De todas as pessoas que passaram a ler uma placa, só uma parou e disse: "Fantástico! Pode dar-me 25 centavos para comprar um bilhete de ônibus?" Fora isso, ninguém sequer se aproximou do homem. O homem acabou por ficar frustrado, porque as pessoas não estavam a reagir como ele esperava. Anunciou o seu propósito mais alto: "Alguém quer dinheiro? Tenho dinheiro para dar. Ajudem-me a livrar-me dele." Todas as pessoas continuaram o seu caminho como se ele não existisse. De fato, reparei que algumas pessoas se desviaram mesmo do seu caminho para o evitar. Quando um homem de terno e gravata se aproximou, dirigiu-se a ele e disse: "Quer algum dinheiro?" O homem respondeu: "Hoje não." Frustrado, retorquiu: "Quantas vezes acontece isto? Importa-se de aceitar o meu dinheiro?" Enquanto tentava entregar ao homem algum dinheiro. O homem respondeu com um brusco "não" e continuou a andar. O que passa? Por que é que ninguém, exceto a pessoa que precisava do bilhete de ônibus, pediu dinheiro? Se considerarmos que a maioria dos transeuntes podia ler a placa, mas mesmo assim não fazia o mínimo esforço para ir buscar o dinheiro, podemos pensar que não se interessavam por dinheiro. No entanto, isso é extremamente improvável, considerando o quanto das nossas vidas dedicamos à procura de dinheiro. Se estamos de acordo que as pessoas conseguiam ler a placa e que o dinheiro é importante para elas, então o que as teria impedido de pedirem uma parte para si? O ambiente estava a disponibilizar uma experiência que a maioria das pessoas teria adorado: alguém a dar dinheiro sem quaisquer condições associadas. Mas o fato é que ninguém prestava atenção. Podem não ter percebido o que estava disponível. Isso é difícil, porque a placa dizia claramente "dinheiro grátis, só hoje". No entanto, não é difícil perceber se considerarmos que a maioria das pessoas tem a convicção arraigada, um conceito muito forte sobre a forma como o mundo funciona, de que dinheiro grátis não existe. Se o dinheiro grátis realmente não existe, então como é que solucionamos a contradição óbvia entre essa convicção e a placa dizer que existe? É fácil. Simplesmente decidimos que o homem com a placa é maluco. Que mais poderia justificar um comportamento tão estranho se de fato o dinheiro grátis não existe? O processo de raciocínio que explicaria a contradição podia ser algo semelhante a isso. Toda a gente sabe que é raro obtermos dinheiro sem condições associadas, e muito menos de um estranho numa das ruas mais movimentadas da cidade. De fato, se o homem estivesse realmente a distribuir dinheiro, já estaria cercado pela multidão. Podia até colocar a sua vida em perigo. Deve ser maluco. É melhor afastar-me dele. Quem sabe o que poderá fazer? Repare que cada componente do processo de pensamento descrito é coerente com a convicção de que o dinheiro grátis não existe. 1. As palavras dinheiro grátis não foram percebidas nem interpretadas tal como se pretendia. 2. Decidir que a pessoa com a placa tinha de ser maluca criou uma expectativa de perigo, ou pelo menos uma percepção de que se justificava ter cuidado. 3. Mudar intencionalmente o caminho para evitar contato com a pessoa com a placa é uma ação que é coerente com a expectativa de perigo. 4. Como é que cada pessoa se sentiu com o desfecho? É difícil dizer sem conhecer cada pessoa individualmente.
Mas uma boa hipótese seria que se sentiram aliviados por terem conseguido evitar o encontro com uma pessoa maluca. A sensação de alívio, que resultou de evitar um encontro com um estranho, é um estado mental. Lembre-se que o modo como nos sentimos, o grau relativo de energia com carga positiva ou negativa que flui através dos nossos corpos e mentes, é para nós a verdade absoluta. No entanto, as convicções que despertam em qualquer estado mental particular podem não ser a verdade relativamente às possibilidades disponíveis no ambiente. A sensação de alívio não é o único resultado nessa situação. Imagine como teria sido diferente a experiência se os transeuntes tivessem acreditado que existe dinheiro grátis. O processo descrito acima seria o mesmo, só que iria fazer com que a convicção de que existe dinheiro grátis parecesse evidente e inquestionável, tal como a convicção de que não existe dinheiro grátis parecesse evidente e inquestionável. Um bom exemplo seria o da pessoa que disse: "Fantástico, pode dar 25 centavos para comprar um bilhete de ônibus?" Quando vi isto, tive a impressão de que esta pessoa seria provavelmente um pedinte e que poderia ter pedido a outra qualquer pessoa 25 centavos. Um pedinte é alguém que acredita absolutamente na existência de dinheiro grátis. Por conseguinte, a sua concepção e interpretação da placa foram exatamente o pretendido pela estação de TV. A sua expectativa e comportamento foram coerentes com a sua convicção. E como se sentiria ele quanto aos resultados? Obteve os seus 25 centavos, pelo que eu diria que ele ficou satisfeito. É claro que ele não sabia que poderia ter obtido muito mais. Há outro desfecho possível para o nosso cenário. Consideremos a hipótese de que alguém que acredita que o dinheiro grátis não existe, mas que mesmo assim assume essa possibilidade. Por outras palavras, algumas pessoas podem ficar tão intrigadas e curiosas que decidem suspender temporariamente a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe. Esta suspensão temporária permite-lhes agir fora dos limites criados por uma convicção, para ver o que acontece. Assim, em vez de ignorarem o homem com a placa, que seria a primeira reação, a pessoa do nosso exemplo dirige-se a ele e diz: "Dê-me 10 dólares." O homem tira rapidamente uma nota de 10 dólares do bolso e dá-lhe. O que acontece agora? Como se sente essa pessoa ao experimentar algo inesperado que contradiz completamente a sua convicção? Para a maioria das pessoas, a convicção de que o dinheiro grátis não existe é adquirida através de circunstâncias desagradáveis, para o dizer de forma moderada. A forma mais comum é dizerem-nos que não podemos ter alguma coisa porque é demasiado cara. Quantas vezes uma criança não ouve: "Mas o que você pensa? Dinheiro não nasce em árvore?" Ou seja, é uma convicção com carga negativa. Assim, a experiência de entregar dinheiro sem condições associadas e sem quaisquer comentários negativos iria provavelmente criar um estado mental de puro júbilo. De fato, a maioria das pessoas ficaria tão feliz que se iriam sentir compelidas a compartilhar essa felicidade e a nova descoberta com todas as pessoas que conhecessem. Posso imaginá-lo a regressar ao emprego ou à casa e no momento em que se encontra alguém, as primeiras palavras que saem da sua boca são: "Não vai acreditar no que me aconteceu." E embora queira desesperadamente que essas pessoas acreditem na sua história, provavelmente não vão acreditar. Por quê? Porque a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe irá fazer com que interpretem a sua história de um modo a negar a sua veracidade. Para levar este exemplo um pouco mais longe, imaginemos o que aconteceria ao estado de espírito da pessoa do nosso exemplo se lembrasse que poderia ter pedido mais dinheiro. Está num estado de júbilo. No entanto, no momento em que esse pensamento lhe surge, ou alguém lhe lembra que poderia ter pedido mais dinheiro, o seu estado de espírito alegre irá imediatamente mudar para um estado de pesar com carga negativa. Por quê? Porque associou-lhe a convicção com carga negativa, que significa perder uma oportunidade. Em resultado, em vez de ficar contente com o que obteve, irá lamentar o que poderia ter obtido, mas não obteve. Convicções versus verdade. Nestes 3 exemplos, todos têm a sua versão individual. Se lhes perguntar,
Cada um descreveria o que viveu do seu ponto de vista, como se fosse a única versão verdadeira e válida da realidade. Contradição entre essas três versões da verdade sugere-me uma importante questão filosófica que precisa ser resolvida. Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo ambiente físico, para que percebamos esteja em consonância com o que acreditamos, então como é que sabemos o que é a verdade? Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo ambiente físico, para que o que percebemos esteja em consonância com o que acreditamos, então como é que sabemos o que é a verdade? Para responder a esta questão, temos de considerar 4 ideias. 1. O ambiente manifesta-se numa combinação infinita de formas. Se combinarmos todas as forças da natureza que interagem com tudo o que foi criado pelo homem, e se acrescentarmos as forças geradas por todas as formas possíveis de as pessoas se exprimirem, o resultado é um número de versões da realidade tal que seguramente iria impressionar até a pessoa com um espírito mais aberto. 2. Até termos adquirido a capacidade de perceber todas as formas possíveis em que o ambiente se pode exprimir, as nossas convicções irão sempre representar uma versão limitada das possibilidades do ambiente, sendo as nossas convicções uma visão sobre a realidade, mas não necessariamente uma declaração absoluta de realidade. 3. Se discordar da segunda afirmação, então pense que se as nossas convicções fossem um reflexo 100% rigoroso da realidade, então as nossas expectativas seriam sempre satisfeitas. Se as nossas expectativas fossem sempre satisfeitas, estaríamos num estado perpétuo de satisfação, com um sentimento permanentemente de felicidade, alegria e bem-estar, por a realidade física se revelar sempre exatamente como esperamos. 4. Se conseguir aceitar a terceira afirmação como válida, então o corolário também é verdade. Se não estivermos satisfeitos, então as nossas convicções não se relacionam perfeitamente com as condições ambientais. Tendo essas 4 ideias em consideração, consigo agora responder à questão: qual é a verdade? Se as convicções impõem limites ao que percebemos como possível e o ambiente se consegue exprimir numa combinação infinita de formas, então as convicções só podem ser verdadeiras relativamente ao que tentamos conseguir num determinado momento. Ou seja, o grau relativo de veracidade inerente às nossas convicções pode ser medido pela forma como nos são úteis. Cada um de nós tem forças geradas internamente, curiosidades, necessidades, vontades, desejos, objetivos e aspirações, que nos compelem ou motivam a interagir com o ambiente físico. O conjunto de passos que damos para satisfazer as nossas curiosidades, necessidades, vontades, desejos, objetivos ou aspirações depende daquilo em que acreditamos ser verdade numa dada circunstância ou situação. Essa verdade, seja ela qual for, irá determinar 1. As possibilidades que percebemos relativamente ao que o meio ambiente nos disponibiliza. 2. Como interpretamos o que percebemos. 3. As decisões que tomamos. 4. As nossas expectativas de resultados. 5. O que fazemos. E 6. Como nos sentimos quanto aos resultados dos nossos esforços. Num dado momento, se estamos satisfeitos, felizes ou numa situação de bem-estar relativamente a algo que tentamos conseguir, podemos dizer que a nossa verdade, isto é, independentemente das nossas convicções, é útil, porque o processo, como se afirmou acima, funcionou. Aquilo que percebíamos não só estava em consonância com o nosso objetivo, mas também com o que o ambiente nos disponibilizou. A nossa interpretação da informação resultou numa decisão, expectativa e ação que estavam em harmonia com a situação e as circunstâncias ambientais. Não houve qualquer resistência ou força contrária por parte do ambiente ou na nossa própria mente, que diminuísse o resultado que tentamos conseguir. Em resultado disso, encontramos-nos num estado de satisfação, felicidade e bem-estar. Por outro lado, se nos encontramos num estado de insatisfação, desilusão, frustração, confusão, desespero, pesar
ou falta de esperança, podemos dizer que, relativamente à situação e circunstâncias ambientais, as nossas convicções não funcionam bem ou nem sequer funcionam e, por conseguinte, não são úteis. Simplificando, a verdade depende do que funciona em relação àquilo que tentamos conseguir num dado momento.